Eu trouxe uma história que eu colhi desse livro aqui, e para o resto da vida, o autor é Wallace Leal Rodrigues. Então, nesse livro consta que havia 2 irmãos, uma menina com mais ou menos 7 anos de idade e um menino com 9 anos de idade. E eles conseguiram alcançar as notas mais altas das suas respectivas salas de aula lá na escola. Então eles decidiram que, em termos de cérebro, a família deles estava acima da média e eles faziam questão que os companheiros de brinquedos, de brincadeiras, soubessem disso. Até que um dia o pai deles chamou a ambos. Ele encheu uma bexiga, aquelas que têm festa de aniversário, e encheu a bexiga até ficar do tamanho da cabeça. E muito sério, o pai disse assim: esse é o João. E começou a contar a história de vida do João, que vinha fazendo uma série de coisas extraordinárias. Enquanto o pai contava das peripécias do João, a cada peripécia, a cada coisa extraordinária que João fazia, ele soprava um pouco de ar nessa bexiga. E conforme a história continuava, o João, ou a bexiga, ia se estufando cada vez mais. Pouco a pouco, as 2 crianças começaram a se afastar com medo da bexiga estourar a qualquer momento. Quando chegou em um ponto em que o João não podia mais suportar mais ar, a história acabou. E aí o pai perguntou: não é nada divertido estar muito perto do João, não é? Ele está tão cheio de si e com a cabeça tão grande, e isso é que é ter cérebro, né? Vocês não acham? E mudando um pouco de assunto, por que os seus companheiros de brinquedos, de brincadeiras, não têm aparecido mais aqui? Não sabemos, as crianças responderam. Então, da mesma maneira que vocês se afastaram do João, os seus amigos também se afastaram de vocês. Vocês estavam tão orgulhosos, tinham a cabeça tão grande que eles ficaram com medo de estourar a qualquer momento, o que seria desagradável. E assim, aquela posição em que as 2 crianças haviam se colocado, acima das outras pessoas, fez com que as outras pessoas se afastassem delas, né? Por isso que é importante nós sabermos lidar com essas situações também. Por isso que eu comentei que se diante dos acontecimentos bons nos sentimos orgulhosos, nós nos envaidecemos, nos colocamos em uma posição acima das outras pessoas, a tendência é que nós não fiquemos muito tempo nessa situação. E quando nós estivermos passando por bons momentos, nós podemos utilizar esses bons momentos para compartilhar com outras pessoas, sem levar nossa vaidade conosco, sem levar o nosso orgulho conosco. Isso vai atrair, vai agregar as pessoas também. Então, tanto em uma situação ruim quanto em uma situação boa, se nós não soubermos lidar com elas, vamos ter sofrimentos emocionais. E o importante é o que nós vamos fazer diante da situação ruim ou diante da situação boa, que são os 90% que nós não estamos enxergando e podemos passar a enxergar se deixamos de ficar focados apenas naqueles 10%. Nós podemos ver qual a nova perspectiva que nós vamos passar a ver diante da situação, diante dos nossos sofrimentos emocionais. E mudando a nossa perspectiva diante dos nossos sofrimentos emocionais, nós vamos enxergar através de outros ângulos e entender melhor o contexto, ter uma visão mais ampla da situação. E assim, essa melhor compreensão que nós passamos a ter com uma distância focal, essa visão mais panorâmica, vai fazer com que os nossos sofrimentos emocionais sejam superados. Então, por isso a importância de cada vez mais nós não ficarmos focados apenas nos 10%, que são aquilo que está nos fazendo sofrer, mas também buscarmos os outros 90%, buscarmos os benefícios que aqueles 10% estão trazendo para nós.
E sempre nós temos algum ensinamento, sempre nós temos algum aprendizado para colher com aqueles 10%, se olharmos para os outros 90%. Temos uma visão geral, temos uma visão do contexto. E quanto mais nós conseguimos visualizar isso, conseguimos compreender a situação, esse entendimento vai fazer com que o nosso sofrimento emocional deixe de existir também.